Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Here, Aqui, que é o novo filme dirigido por Robert Zemeckis, baseado nos quadrinhos do Richard Maguire, um lançamento da Sony que, durante o ano, registrou muita felicidade pelo fato de que esse filme teria atingido uma das maiores notas na sessão de teste organizada pela produtora, o que é algo no mínimo questionável, até levando em conta a repercussão da semana inicial do lançamento, pós-exibição de estreia no American Film Institute. Então o plano da Sony era lançar um filme em novembro, fazendo todo um circuito midiático em torno do reencontro de Robert Zemeckis e Tom Hanks, 30 anos depois de Forrest Gump. Já adianto que esse filme não deve aparecer não para a temporada de prêmios, e por isso que eu falo sempre para tomar cuidado com reações iniciais, especialmente com o que eu chamo de vazamento controlado pelo estúdio, levando em conta notas de sessões de teste. Estamos falando de um experimento no cinema, e aqui eu preciso falar também sobre o experimento que é feito nos quadrinhos. Se você pegar a obra do Richard Maguire, a forma como ele desenvolve essa questão de registrar em um local o tempo histórico, ou seja, diferentes perspectivas, diferentes situações, sempre no mesmo quadro, olha, esse experimento nos quadrinhos é brilhante. Então você vai ter painéis sobrepostos, o que te permite uma análise não linear em que você vai usar a sua imaginação também como um grande aliado para expandir tópicos, situações, para trazer à tona o período histórico registrado em cada página. Isso nos quadrinhos funcionou muito bem. Um conceito experimental que em um meio pode ser explorado de uma maneira e não vai garantir o sucesso em qualquer outra abordagem. Nesse caso, não é por tabela que você vai ter, por exemplo, um grande filme que é baseado num grande conceito. Então, toda a maneira como eles quiseram falar que o Zemeckis estava se reunindo com Tom Hanks 30 anos depois de Forrest Gump, tem um porquê. E esse porquê é o fato de que Here é um dos longas mais decepcionantes do ano. Nos quadrinhos você tem um experimento minimalista, impactante. No cinema vai ter a câmera fixa para registrar situações históricas, diferentes períodos, a sala de uma casa, as pessoas entrando, saindo e as gerações também que passam pelo local. Algo que no primeiro momento chama a atenção e que você poderia até fazer anotações surpreendentes. Só que se o trabalho de câmera fica de lado em nome do experimento, a montagem, que precisaria ter um destaque no cinema, sequer é bem utilizada. Você vai ter alguns registros recortados para juntar os cacos de vidro e colocar num grande mosaico. Infelizmente essa é a experiência audiovisual de Here, que me deixou a impressão de que poderia ser uma excelente peça de teatro, só que para o cinema tem um conceito ambicioso que não é devidamente explorado. Uma pena, porque é um dos longas mais fracos da carreira do Zemeckis e também do Tom Hanks. Então, durante o filme, nós acompanhamos várias histórias que ocorrem em uma casa ao longo dos séculos, revelando memórias e conflitos de diferentes gerações, com destaque para o casal Richard e Margaret, interpretados por Tom Hanks e Robin Wright. Eu falo da peça, até porque você está só num local, só numa situação, então até você poderia editar o tempo, e o exercício que existe em Here é de mostrar assim, olha, dinossauros, era do gelo, diferentes catástrofes, situações, o território está ali, a casa é construída e você vai ver um pouco das diferentes pessoas que passaram por aquela casa de maneira não linear. Vai ter o destaque para o casal, em que aí existe praticamente um bingo que você pode fazer para dar conta de quais situações esse casal vai enfrentar na casa e também quais períodos históricos vão ser registrados, além daqueles que marcam uma ruptura maior, Então a questão da gripe espanhola, Segunda Guerra Mundial, mais recentemente a pandemia. E sempre que se fala de rejuvenescimento digital no cinema, eu me lembro de O Irlandês do Scorsese, em que o Scorsese pediu mais dinheiro para a Netflix, mais tempo para refinar na pós-produção, e ele acabou sendo criticado por isso também, porque a aplicação ela não fica tão bacana. Ao assistir Here, eu entrei naquele vale da estranheza pelo uso excessivo desses efeitos, só que tem uma diferença. No caso do filme do Scorsese, dizia-se que aquela tecnologia seria expandida depois para o uso no cinema. Agora, no caso de Here, já que a equipe estava fazendo um experimento, eles decidiram adicionar um sub-experimento no meio disso tudo, porque Here usa uma nova tecnologia chamada de Metaphysics Live, em que não existe qualquer tipo de adição ou mudança feita na pós-produção.
você já grava o filme, já tem essa sobreposição com rejuvenescimento digital ou envelhecimento, dependendo do caso, né, que não está bem feito, que fica também com a impressão de uma tecnologia que está nos seus primeiros passos, que pode muito bem, e eu acredito que vai ser evoluída ao longo dos próximos anos, só que gera uma desconexão emocional muito forte. E criou-se um discurso muito bonito até da reunião do time de ouro dos anos 90, o Zemeckis, o Hanks, a trilha sonora do Alan Silvestre e a fotografia do Don Burgess. Mas, por exemplo, é um filme de emoções por gerações que se torna robótico por essa tecnologia, especialmente quando aplicada em Hanks e Wright. É um filme que fala sobre o tempo, mas não quer necessariamente lidar com o tempo e precisa adicionar esse filtro robótico, né, que deixa tudo mais frio, que deixa tudo mais afastado dessa tal conexão emocional almejada que seria super importante. E a partir do momento que eu abracei o conceito de Here no cinema, que você vai estar preso num local e vai ver as idas e vindas de pessoas, situações, eventos, nos mais variados períodos da humanidade, né, não só mais recentemente, eu pensava muito no conceito de hiperrealidade, que é do Jean Baudrillard, e como Here acaba sendo justamente, né, um longa que define muito bem o que o autor queria dizer para aplicação no cinema. Porque existe uma abordagem completamente superficial sobre passagem do tempo com essa tecnologia que retira todo tipo de conexão emocional, como eu falei, o que é lamentável. Existe a obsessão pelo digital, o digital que vai fazer com que você não queira tratar sobre juventude ou envelhecimento da maneira tradicional. A obsessão por esse filtro digital buscando hiperrealismo, o que para esse filme fica bem deslocado. 1h40 das mesmas coisas, de situações pouco envolventes, com o Tom Hanks mal aproveitado, sem contar, né, que durante o uso dessa tecnologia, especialmente para o rejuvenescimento, ficaram coisas ali muito simples que poderiam ser refeitas quanto à sincronia de diálogos, coisas desse tipo, só que aí como eles não têm o processo da pós-produção para ajustar, aí esculhambou tudo. É uma pena, o conceito nos quadrinhos é brilhante, no cinema não foi bem aproveitado. Para Here, nota 3. Esse filme estreou no festival do American Film Institute, depois teve uma rodagem nos Estados Unidos que ficou abaixo da projeção inicial da própria Sony, o que dá para entender, até de certo modo, por que eles focaram tanto numa narrativa de reencontro da equipe de Forrest Gump. O conceito do filme ele vem de um trailer que pode ser bacana, com uma boa trilha sonora, o filme é uma experiência cansativa que não tem o brilhantismo da obra base. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!